Boa tarde, gente. Desculpem a demora. Travou aqui minha tela, estava pensando em reiniciar, enfim, mas voltou aqui. E vamos nessa, vamos para o nosso, infelizmente, último encontro, né, de gestão da qualidade. A gente vem falando aí ao longo desses três últimos encontros, e aí a reprise, né? Princípios da qualidade, conceito de qualidade, como esse conceito foi criado historicamente. Depois falamos sobre os gurus da qualidade e a sua influência dentro dessa perspectiva empresarial, econômica, a forma de pensar da gestão da qualidade para japoneses, a forma de pensar para americanos. Isso ditou muito o formato que as empresas e que esses países trabalham com a qualidade. A versão japonesa é uma qualidade muito mais voltada para o todo da empresa, já a versão mais americana é voltada muito pelo o quantitativo, pela melhoria contínua, enfim. E aí a gente falou sobre as ferramentas da qualidade. Boa parte dessas ferramentas são ferramentas vindas dos japoneses, como o Kiaro Ishikawa, né, que trouxe aí várias ferramentas, inclusive as mais básicas. Então, a gente falou sobre ferramentas gerenciais, ferramentas de suporte. Na aula passada, a gente falou sobre as ferramentas avançadas. Todas elas são ferramentas adaptadas a algo. Se eu quero ver a frequência de ocorrência, eu vou usar uma. Se eu quero ir atrás de um problema, da consequência de um problema recorrente, eu faço outra. Eu combino também ferramentas, né? Eu posso trazer ferramentas mais avançadas que são com a robustez maior. Eu posso pensar na ideia de tempestade de ideias, né? Então, tem várias possibilidades aí da gente pensar qualidade e como trabalhá-la num contexto empresarial. Porque qual é o sentido da qualidade? É a entrega bem feita, então tem um envolvimento com a logística, é o marketing bem feito que gera o desejo e a vontade de se comprar aquele produto, é a própria qualidade do produto, é a marca, é o sabor. Por exemplo, semana passada eu vi um biscoito da Balduco e ele era uma associação, uma sociedade, não sei, com a Fini. Tanto que eu estava falando com um colega que ele gosta dessas coisas e ele disse, nossa, a Fini vai dominar o mundo, porque ela já combinou a Fini com o batom, né? Com o gloss lá, agora já está entrando nesse setor dos biscoitos, e aí o sabor era idêntico ao Fini agregado a um biscoito. Então, você tem a marca, você tem o desejo, você tem o sabor, você tem a vontade, e aí agrega isso em um outro produto, né? Então, a qualidade ela perpassa por esses cenários. Falamos aqui da Total Quality Management, ou a gestão da qualidade total, que ela tem esse sentido de ser mais robusto, de trazer a robustez de implantação da qualidade em todo o cenário da organização, né? Da matéria-prima até a saída e da saída, inclusive retornando, né? No setor financeiro. Então, a gente falou muito nesse sentido. E aí, hoje, a gente entra na conclusão, vamos dizer assim, da nossa disciplina, né? Deixa eu ver se está gravando aqui. Só um minuto. Ok, deixa eu ver aqui. Ok. Minha tela já está aparecendo para vocês. Então, vamos nessa. E aí a gente entra nos desdobramentos da função da qualidade, que é conhecido esse termo em inglês é QFD, né? Que é a ideia de como se desdobra a qualidade quando a gente pensa numa qualidade que está no cenário total da empresa.
O desdobramento da função da qualidade ele foi desenvolvido também, né, para variar, no Japão, lá nos anos 60 do século passado, como um método para o desenvolvimento de novos produtos. E aí era aquele pensar, se eu estou implantando qualidade ou gestão da qualidade em toda a empresa, naturalmente eu também preciso incorporar esse sentido para a produção do produto, para novos produtos, para a melhoria dos novos produtos. Por quê? Porque sempre a ideia da qualidade é uma constância, uma alteração constante, uma melhoria constante. Então, naturalmente, a gestão da qualidade ela também teria que estar na ideia da criação de um novo produto. Quais são as razões para isso? Como a ideia de ter planejamento e também ter ações voltadas a projetar um produto para atender o requisito dos clientes, né? E também a necessidade de elaborar gráficos de controle de qualidade do processo de produção desses novos produtos. A gente sabe que todo novo produto é um risco. Ele pode ser super massa e todo mundo amar e comprar e faltar estoque, como ele pode ser uma porcaria e não vender nada, né? Então, pode acontecer os dois cenários. E aí, para evitar ao máximo que seja frustrado esse novo produto, a gente tem que fazer um cenário, né, de planejamento robusto, e aí envolve o desdobramento da função da qualidade, que é essa técnica, esse método de abordagem integrada para o desenvolvimento e a qualidade do produto em todas as atividades de pré-produção, né? Então, entra nesse cenário. Professora, os slides serão disponibilizados? Sim. Su, acabei fazendo essa revisão agora, é, nesse comecinho, né? Só uma revisão do que a gente abordou aqui, mas hoje não será o foco a revisão, não. Hoje será basicamente a gente terminar a unidade 4, mas que tem tudo a ver com o que a gente já apresentou aqui nas aulas anteriores, tá? E assim como as aulas anteriores, os slides também vão ficar disponíveis, abaixo da gravação da aula, tá? Desdobramento, então, é uma filosofia, né? O desdobramento da função da qualidade. E a ideia é que um mesmo produto perfeitamente fabricado pode não satisfazer um cliente. Então, eu, Andressa, é, vou lá comprar o produto e eu simplesmente amei o produto tal, chego, faço review, falo para os meus amigos e amigas, é ótimo, maravilhoso. E você, amigo meu ou amiga minha, pode ir lá na loja, comprar o produto e dizer que porcaria é essa? Um mesmo produto, ele não necessariamente vai atender todos os clientes. Por isso que de um produto, geralmente, são feitos outros agregados. Por exemplo, carro. Você tem 1.0, 1.6, 1.8, 2.0 completo. Aí vem os acessórios dos carros, né? Isso vai valorizando o valor do produto. Você pode chegar e comprar o capado, como a gente disse, que é o liso, sem nada, que é aquele 1.0 básico, ou você pode ir para o top de linha daquele mesmo carro, daquela mesma marca, e comprar tudo que está agregado a ele. Então, a satisfação do cliente vai ser muito maleável, de cliente para cliente, né? Embora o método fosse simples, foi dito como um avanço considerável em relação aos auxílios até então praticamente inexistentes ao planejamento do projeto. Por quê? Porque, principalmente nas primeiras fases da Revolução Industrial, não tinha muito esse traquejo de planejar muito o produto, até porque tinham poucos produtos. Era um ou dois tipos de carro, era eh, roupas mais que padronizadas, então móveis padronizados, então você não tinha muita diversidade que você tem hoje em relação a produtos. Você tem concorrência, você por exemplo, o copozinho que eu estou usando aqui, eu já não estou com um Stanley. Na verdade, eu estou com um Stanley aqui, que é para o chá, e o outro para a água. Mas, assim, eu estou com um e já estou com um concorrente. O concorrente, inclusive, é mais barato e tem o mesmo efeito.
detalhe, né? Mas a questão é, hoje você tem concorrência, hoje você tem disponibilidade de escolha dos produtos. E aí a empresa vai lá e faz a segmentação daquele produto para ter uma maior robustez, né? Um maior quantitativo de produtos para que supra as necessidades do cliente. Então, por exemplo, de uma café, né? Eu acho que todo mundo gosta de café. Você tem um clássico café, sei lá, família, aí tem o café forte, extra forte, o descafeinado. A mesma empresa faz esses quatro produtos. Então, se ela vender só um, claro, ela só ia atingir o segmento. Se ela vende os quatro, ela tem uma amplitude maior de entrega para ter uma satisfação, né? Para esses quatro tipos de clientes que vão fazer a compra daquele produto, que em suma é café, mas a empresa segmenta para esse cenário. E aí, planejar essa produção não é muito importante, porque se ela bota um café, por exemplo, um café com coca, sei lá, né, um café misturado, e não dá certo, as chances antigamente de não dar certo eram muito maiores do que hoje. Porque hoje você faz planejamento, hoje você faz entrevista, hoje você analisa cenários, você analisa concorrentes, hoje você tem a prova ou o teste daquele produto, né? Então, você tem a capacidade aí de diminuir as chances de fracassar aquele produto. Por isso, torna o método QFD único e o foco principal são os requisitos do cliente. Se eu abarco ao máximo a ideia que o cliente quer, se a ideia que o cliente colocou, eu consigo transformar isso num produto e ele consumir, virar moda e viralizar, isso é sensacional. E depende muito e varia muito de um projeto como esse, né? De um planejamento adequado como esse. O processo é conduzido pelo que o cliente deseja e não por inovações em tecnologia. Eu costumo dizer que caminham juntos. É o que o cliente diz, mas é a tecnologia que vai fazer com que haja a produção daqui, né? Então, é necessário mais esforço para obter as informações necessárias para determinar o que o cliente realmente deseja. Por isso, que os métodos eles sempre vão começar pelas necessidades do cliente, que é aquilo que o cliente diz que é de qualidade. Então, vocês eu acho que já, e aí me respondam aí no chat, vocês já foram no supermercado e tinha alguém lá com amostra grátis de um produto, fazendo uma demonstração ali daquele produto, você comeu, e aí você geralmente, a pessoa pergunta, e aí, você gostou? Aí a pessoa diz, gostei, muito bom, vou levar. A pessoa chega num processo de persuasão, e aí te entrega, te mostra, enfim. É, essa ideia, né? Essa ideia de você ter esse produto testado é justamente. Ó, a Tassiana diz, já sim foi uma marca de café. Pois é. Aquela pessoa é colocada estrategicamente ali para que você experimente, você prova, você dê o feedback. Se não foi, não estava muito legal, você também tem a oportunidade de dizer, de saborear aquilo. E o cenário de indicador de que aquele produto supriu a necessidade do cliente é a quantidade de vendas, né? O quanto foi vendido aquele produto. Isso é o protótipo. Então, ele coloca ali para testar. Se deu certo, massa, vamos para frente. Se não deu, vamos fazer algum ajuste aqui do que foi dito, do que foi sinalizado. Então, as atividades associadas a esse método são a implantação de requisitos dos clientes, sempre a base é essa, e aí torna essa pesquisa com esse cliente características que podem ser medidas, né? Mensuráveis. Então, se, por exemplo, Tarciana disse, não, o café está com sabor de, sei lá, de, de queimadão, né? Que ele é torrado.
tá com sabor de estragado. E aí a empresa, estragado não, porque aí não seria mensurável. Deixa eu ver aqui um exemplo. A implantação de características da qualidade. Então, se você diz assim, que o café, ele está... ai, me pegou agora. Característica mensurável. A gente poderia dizer a torra. Se fosse a torra ou se fosse é, o nível de cheiro, de sabor, alguma coisa nesse tipo. Se você diz, não, ele está muito saboroso, né? Numa resposta de uma pesquisa de qualidade. Como é que eu vou botar saboroso em termos mensuráveis e qualitativos? Então, é isso muito tostado, por exemplo. Como é que eu vou dizer que muito tostado? O que é muito tostado? 10%, 100%, 5%, 50%? Então, a partir da pesquisa que a empresa faz com o cliente, essas descrições elas vão ser colocadas em termos técnicos mensuráveis. E aí depois você vai fazer a relação dessa ideação do cliente, muito tostado, saboroso, é, é, forte, com a característica mensurável, e eu vou juntar essas ideias, né? Ou coisas que o próprio cliente na entrevista pode dizer, não, sugestão, fazer um café com Coca-Cola, fazer um café com gosto de doce de leite. E aí os caras lá do protótipo vai dizer, opa, peraí, vamos fazer esse negócio aqui, vamos fazer esse teste, vamos incorporar isso, vamos botar os valores que o cliente disse que era essa coisa do saboroso, sabor doce de leite, vamos botar isso no produto, integrar essas características no produto, fazer um projeto, gerar uma produção, né? Gerar um planejamento da produção desse produto e vamos fazer o teste. Então, basicamente, é assim que funciona esse método. É importante destacar que esse método surgiu focando no processo de desenvolvimento de novos produtos, e aí depois foi incorporado aos serviços. Por quê? Porque os produtos a gente tende a mensurar com melhor qualidade, né? A gente tem formas de mensurar o produto. Por quê? Porque ele é tangível, né? O serviço não. O produto é observável, o serviço nem sempre. Serviço de de casamento. É um serviço, vai lá, você imagina aquilo, aquelas pessoas vão produzir aquele casamento, muito pensando na ideação que você teve da ideia, mas pode ser que a tua ideia não seja totalmente observável ou captada, né, a vossa mensagem, pelo prestador de serviço, e aí quando chega lá diz, olha, não gostei, né? Então é mais difícil de você ter um trabalho assim mais robusto de planejamento antecipado de um serviço, né? A ideia realmente é você ter o máximo detalhamento dessa situação para ser colocado em prática num serviço. O produto é um pouco mais simples, porque ele é tangível, ele é observável, é palpável, né? E nem sempre não. Não, o serviço não é assim, né? Outra maneira de pensar o QFD é comparar o ciclo de desenvolvimento do produto com o corpo humano. A ideia de a gente ter o esqueleto é toda a estrutura, né? Você ter um planejamento de uma produção de um produto, é você ter a estrutura óssea, né? Similar ao corpo humano. Sem estrutura não vai ter atividade, né? Então você fica mais vulnerável ao fracasso, dessa produção. E aí esse método documenta todas as informações, e é importante que ele documente todas as informações do cliente, do mercado, das variáveis, da concorrência, para transpor isso num produto que tenha sucesso.
Quando decisões críticas são tomadas, elas são documentadas para que todas as pessoas da equipe não apenas tomem consciência delas, mas também as cumpram, ou cumprem, né? Então, esse método tem essa ideação. O processo começa quando a gente procura identificar o preciso dos requisitos do cliente, que geralmente são expressos em termos de características qualitativas, definidas como agradáveis no olhar, fáceis de usar, funcionando adequadamente, segura, duradoura, elegante, confortável, cheiroso, gostoso, saboroso, é, palpável, barato, enfim. Esses são critérios, não são expressões que a gente vai colocar e que os gestores dos projetos de um novo produto vão dizer agora, como é que eu vou botar conforto? Então, quando a gente pensa no conforto, a gente já pensa na cama, né? No sofá, uma cadeira. Então, o cara que vai pensar um novo produto diz a prioridade do cliente é conforto. Então, ele tem que fazer com que no projeto isso seja uma característica visível, mensurável, palpável. Aqui na minha cidade, uma empresa de frutas tem feito basicamente esse teste. Compra frutas da mesma espécie da concorrência e distribui para que os colaboradores qualifiquem por nota. Ó, sem saber a procedência, ou seja, as cegas. Isso é massa, Kiara. Por quê? Porque vai testando realmente se as pessoas conseguem perceber a fruta que a empresa entrega, né? Isso é bom, isso é interessante. Uma outra questão que eu também acho legal de ser feita é quando, não sei se vocês já foram a restaurantes ou barzinho, assim, enfim, e quando você chega, geralmente quando você vai num novo restaurante ou num novo barzinho, você pergunta ao garçom, e aí, garçom, qual é o negócio mais gostoso que sai? É o que mais sai aqui? Ou você pergunta o que está na promoção, o que está no happy hour, né? Ou você diz, não, qual é o prato da casa? O que é que mais sai aqui? Se o garçom, ele não consumiu o produto, mesmo que ele saiba que sai mais, mas se ele não consumiu o produto, ele não tem propriedade de fala. Então, ele diz, não, o que mais sai é tal coisa. Aí a pessoa geralmente diz, mas você já experimentou? Presta mesmo? Vou confiar em você. Se o garçom não tem essa propriedade de fala, né, de dizer ao cliente as qualificações e as qualidades daquele produto que mais sai, dificilmente o cliente vai comprar porque ele quer uma confiança naquele indivíduo que está ali entregando um serviço alinhado a um produto, né? Então, também tem essa questão de você ter como trazer essa coisa qualitativa para o dia a dia, para o produto, para o serviço. Durante o processo de desenvolvimento de produto, o cliente, os requisitos são convertidos sucessivamente em requisitos internos da empresa, que aí vão ser as especificações do design. Dois métodos são difundidos, né, globalmente aí para serem utilizados como esses métodos. O método QFD de quatro fases, ou também chamado método Clausen, o método ASI, ou ESI, né? Que é o American Supply Institute, e o modelo matriz de Akal, que também é muito utilizado aí na literatura. E aí, basicamente, o que é que ele consiste? Você cata as necessidades dos clientes, né? Que é a primeira fase, junto com o que o cliente disse, trazendo de uma forma mais técnica a análise. Então, essa seria a fase 1, que é a casa da qualidade. Essas medidas, elas vão se tornar medidas técnicas do produto, que vão estar alinhadas com as características do produto em si e de como vai fazer com que o que o cliente solicitou vai ser posto em prática. Então, aqui seria a ideia do desdobramento das partes.
Em seguida, a gente vai para uma terceira fase, que são as características das partes sendo operacionalizado, ou seja, colocando em operação a criação efetiva desse produto, que é o planejamento do processo, e finaliza essas operações cumprindo aí os requisitos da produção, alinhados ao que foi solicitado pelo cliente, que é o planejamento da produção. Então, o modelo de quatro fases é usado para o desenvolvimento de produtos e abrange as etapas básicas para tanto. O modelo de matriz também é projetado para o Total Quality Management, que é o TQM, e engloba uma série de atividades como planejamento de confiabilidade, engenharia de valor, análise de custos e controle de qualidade na fabricação desses produtos. E aí, como eu já disse, né? Primeira fase é o quê? É coletar as necessidades do cliente e transformar em medidas técnicas. Segunda fase é transformar as medidas técnicas priorizadas na primeira fase em partes. E aí você vai, né? É aquela ideia, vamos fazer por partes. E aí as partes vão sendo alinhadas num conjunto, um processo de produção que chega à ideia da operacionalização ou operação do processo. E a quarta fase é o planejamento da produção, que é envolver o maquinário, o arranjo físico, a matéria-prima, a ideação de como vai ser o produto final. Já o outro, a matriz de ECAL, né? Ou casa de qualidade, compreende seis partes principais. A, que é as necessidades do cliente. A B, que é a matriz do planejamento. A C, que é as medidas técnicas. A D, que é a matriz de relacionamento entre as necessidades dos clientes e as medidas técnicas. A E, que é a matriz de correlação. E a F, que é a matriz técnica. Então, é uma maneira estruturada e sistematizada de transformar necessidades em produtos. Então, a construção começa com os requisitos do cliente, falei, né, que é a voz do cliente, o marketing e a pesquisa de mercado é que vão verificar essas questões. Vai ser feito a priorização dos requisitos do cliente pela equipe para exigir o uso de análises competitivas e compatíveis, grupos focais e análise de potencial do mercado. Em seguida, é feito os requisitos principais ou amplos, que devem levar ao detalhamento daquela produção. E depois que os requisitos do cliente são determinados e inseridos na tabela, a importância de cada um é classificada e as classificações são adicionadas. Basicamente é assim que funciona. Outro critério e outra questão importante é a gente falar sobre o sistema de medição de desempenho. De nada adianta a gente fazer todo esse esforço de plantar ferramentas, de pensar no cliente, de operacionalizar uma produção, se a gente não medir o desempenho disso. Se a meta foi atingida, se a empresa alcançou os resultados, não adianta. É preciso ter um sistema de medição do desempenho. Hoje a gente tem esse sistema muito aliado à gestão por resultados, né? Então, a medição de desempenho é uma ferramenta que está sendo cada vez mais utilizada porque as empresas estão muito envolvidas na gestão por resultados e buscam obter vantagens e diferenciações competitivas, né? É uma ferramenta simples, mas ela precisa ser contínua e eficiente. Então, eu preciso priorizar realmente coisas a serem mensuradas e assegurar realmente que os processos que compõem os negócios de uma empresa sejam mantidos alinhados. A abordagem de gerenciamento de processos foi adotada nos últimos tempos em um número crescente de empresas. Gente, deixa eu só fazer um ajuste aqui.
Vamos lá, precisei fazer um alinhamento aqui. Bom, sistema de desempenho, essa abordagem de gerenciamento do processo do negócio foi adotada como uma perspectiva e uma ferramenta de crescente uso para gerenciar os resultados, né? Porque não adianta, batemos a meta do ano passado, ou então a gente produziu igual ao ano passado. Sim, mas qual foi a otimização do desempenho? O que é que a gente pode... Quanto mais eu medir o processo e ver o desempenho, por exemplo, os carros da BYD, eu não sei se eu falei isso aqui nessa sala, a cada 7 segundos é feito um novo carro. Então, é um gerenciamento, olha que eficiência de gerenciamento. Você tem 7 segundos de uma produção, dessa produção você tem toda uma cadeia de suprimentos envolvida, aí tem navio, aí depois esse carro já está, o que duraria 6 meses há 2 anos atrás de entrega de um carro, hoje dura algumas semanas, ou nem isso, já tem pronta entrega. Então, mensurar desempenho é extremamente importante. E numa fase que a gente está de assim, de big datas, né? De grandes dados coletados a todo momento, a todo tempo pelas empresas, isso se torna um ponto crucial de concorrência, né? De estratégia competitiva. Essa abordagem agrupa os diferentes atividades de negócio, então você pode ter metas de desempenho para absolutamente todas as áreas da organização, haja vista que se a gente coloca a TQM, né? Que é o Total Quality Management. Se a gente bota a gestão da qualidade em toda a empresa, o desempenho também tem que ser em toda a empresa e tem que ser medido. É um meio sistemático de gerenciar a empresa da perspectiva de grupos de atividades ou processos, e é uma capacidade de medir todos, ou pelo menos os mais importantes, relevantes e críticos indicadores dos processos, e ver o desempenho deles, né? Então, quando a gente fala lá da ferramenta CEP, que é o controle estatístico de processo, aquilo é um indicador de desempenho. Se eu tenho, é um indicador visível de desempenho e que eu vou acompanhando aí as métricas da organização. Então, super importante ser colocado. A medição é um monitoramento contínuo e precisa ser assim para a gente realmente alcançar a cada 6 meses, a cada um ano, ou a cada projeto ou processo, os indicadores, né? E o relato das realizações do programa e o processo em direção a metas pré-estabelecidas. Esses indicadores podem abordar o tipo ou nível de atividade do programa, né? Ou seja, pode abordar o processo, os produtos ou serviços, né? E os resultados desses produtos e serviços. Não pode ser tanto o processo como o produto como o resultado disso. Importante destacar que essas ferramentas são para entender, gerenciar e melhorar a atividade da organização e ver se está indo bem, se está indo mais ou menos ou se está declinando, se estão cumprindo com os objetivos, se os clientes estão satisfeitos, né? Por isso que tem indicador de pós-venda também, que são os KPIs, os famosos KPIs, e se os processos estão sob controle e onde podem acontecer melhorias desse processo. Então, a depender aí, esse sistema se torna muito útil na tomada de decisão dos gestores, porque é número, são dados, são gráficos, né? São resultados mensuráveis e que para os stakeholders eles piram, né? Você vê tabelinhas, gráficos e resultados lucrativos, é lindo de se ver, né? Por isso que esses sistemas representam uma abordagem estruturada focada no planejamento estratégico da empresa, em metas e no desempenho de um determinado programa ou de vários programas em conjunto. Os indicadores se concentram em aspectos prioritários da empresa, pode ser de reclamação de cliente, pode ser de melhoria do produto, isso vai depender de organização para organização. Melhoram a comunicação interna e externa. Por quê? Porque são números. E uma vez a gente vendo números e entendendo esses números, a gente, por exemplo, quanto acionista, quanto cliente, vai gostar mais da empresa
e dos números da empresa, né? Então, se a empresa bater uma meta de 1 bilhão de vendas de carros no mundo, como a BYD, eu não sei se foi esse valor, mas a cada ano ela supera, dobra quase que a sua produção. Para quem é acionista da BYD se arrepiar os cabelos, né? Porque são números positivos. E isso são dados por indicadores de desempenho. E ajudam a justificar programas e seus custos e mostra potencial de um programa, de um processo, de uma equipe, né? Uma equipe que bateu a meta. É uma equipe que tem um bom desempenho ao longo do tempo, né? Sistemas de medição, eles envolvem planejamento estratégico, subprocessos, necessidades dos stakeholders e integração vertical e horizontal desses indicadores. Não se concebe indicador se não tiver esses 4 processos bem alinhados. O plano estratégico, né, é o planejamento, é a base de que vai dizer qual é a prioridade de medição. Então, tem que partir do planejamento estratégico toda a indicação de o que vai ser feito para alcançar essa estratégia, né? E aí são delineados subprocessos para que isso aconteça. Então, o subprocesso nada mais é do que a implantação do planejamento estratégico em várias etapas, né? Cada um com sua responsabilidade, cada etapa bem construída. Então, por isso que nessa fase a gente tem que ter mapa do processo, tem que dizer quais são as atividades envolvidas, as interfaces, os fluxos de informações, as responsabilidades de cada um, né? E aí alinha toda esse processo de construção. Stakeholders, eu tenho que envolver, eles pressionam acionistas, o governo, os clientes, os próprios colaboradores, são pessoas que participam do sucesso da empresa. Portanto, eles precisam ser ouvidos, né? Principalmente o cliente, que a base de um novo produto é o cliente que dita, né? Então, 4 maneiras são importantes para incentivar a participação e envolvimento dos stakeholders: delegar responsabilidade e capacitar colaboradores, desenvolver bons processos de comunicação, buscar sempre o feedback e definir responsabilidades. E aí, pessoas envolvidas, pessoas engajadas e pessoas responsáveis vão botar o processo em prática. E está tudo integrado em sistemas monitorados, cada um sabendo o que está fazendo. Os indicadores eles precisam ser tanto verticais quanto horizontais, ou seja, envolvem toda a organização para incentivar os colaboradores a se concentrar nos objetivos estratégicos, saber o que tem que atingir e também incentivar o fluxo, né? O fluxo acontecer de forma clara e objetiva. E, por fim, não adianta ter indicadores de desempenho se eu não sei analisá-los. Então, indicadores são números. Se eu não sei o que aqueles números representam, eles podem dizer muita coisa, inclusive nada. Então, a boa idealização de um planejamento estratégico, ela só vai ter sucesso quando eu só vou saber tomar a decisão a partir daqueles números, que é a ideia da resolução por problemas e da tomada de decisão baseada nos indicadores de desempenho. Se eu tenho bons indicadores de desempenho, eu vou ter, próximo ano, uma margem, por exemplo, para pensar em reinvestimentos. Se eu tenho bons indicadores de desempenho, isso é um indicador de que eu preciso ampliar o programa daquela produção. Então, é entender os números, né? É entender o que aqueles números querem dizer, e principalmente, disso tomar decisões para um novo ciclo de melhorias contínuas. Para a tomada de decisão, estamos preocupados, com as decisões que impactam a organização de alguma maneira significativa e tangível, né? Se tem um gestor ruim,
ele pode ser um péssimo tomador de decisões. Então, uma decisão errada pode comprometer todo o futuro de uma organização. Então, o fracasso de organizações se torna uma probabilidade real se eu não entendo os, o desempenho, os indicadores de desempenho, as metas, se eu não tenho isso alinhado. Então, e principalmente num cenário altamente concorrente que a gente tem hoje. E é na qualidade total, um problema é resolvido apenas quando sua recorrência se torna impossível. O que é que a gente já falou aqui? A ideia das empresas buscarem o zero erro, zero defeito. Este sempre será o objetivo da resolução de problemas da qualidade total. Qualquer problema que seja simplesmente corrigido, restaurando a situação para que o que era antes que o problema fosse manifestado, vai acontecer novamente. É aquilo. Se a empresa só trabalha com o emergencial, ela só vai enxugar gelo. Empresas que tomam boas decisões são aquelas que corrigem erros para que eles não aconteçam. Decisões, né? Todas as pessoas tomam decisões, algumas mais sérias, outras nem tanto. Mesmo assim, toda decisão, você tem caminhos, né? Então, independente da natureza da decisão, a tomada de decisão ela tem que ser feita. Por quê? Porque é um processo de selecionar uma ação específica e quando é uma situação, uma ação emergencial, mais ainda importante, né? É uma tarefa crítica, um ambiente de qualidade, elas desempenham um papel em uma organização é como um combustível, e aí, como eu digo, uma tomada de decisão errada pode levar ao fracasso ou pode levar ao sucesso. Avaliações das decisões. A gente tem duas maneiras de avaliar decisões, né? É, a ideia de você avaliar, primeiro é examinando o resultado. Então, é vendo lá que aqueles indicadores vão dizer, né? E aí a tomada de decisão é feita baseada naqueles números e também vai promover, né, uma organização em direção ao cumprimento de suas metas. E aí a decisão é considerada uma boa decisão se esse resultado, né, a tomada de decisão estiver relacionada a um bom resultado ou a um bom desempenho. Processo, ele tem, né, a ideia de tomada de decisão também. Você pode ter modelos de antecipar situações, você tem a ideia de sempre, e é interessante que sempre se olhe, ouça, pergunta e sinta. Muitos gestores tomam ainda decisões baseadas na intuição, mas hoje o que é determinante para um sucesso da empresa é de fato que as decisões elas sejam tomadas baseadas em dados, em resultados, em indicadores, em metas, em desempenho, né? E é como eu disse, a boa decisão, né? Você tem a tomada de decisão objetiva e a subjetiva. A objetiva é aquela baseada na lógica, nas informações, e a subjetiva na intuição. Sugestão, junta as duas. Quem tem muita experiência já sabe o métier do mercado, mas pode ser que ainda se surpreenda a cada decisão. Então, a boa ideia realmente é agregar números a bons desempenhos, né? E é isso por hoje, minha gente. Dúvidas, questionamentos, questões a serem colocadas. Temos alguns minutinhos finais aí para a gente terminar o conteúdo. Dúvidas por hoje. Agradeço a presença, a parceria, a interação com vocês. Lembro aqui que essa aula vai ficar gravada e disponível para vocês lá no ícone Web Aulas. A gente hoje encerra as nossas aulas ao vivo. Dia 10 é o dia o prazo aí da entrega da atividade contextualizada, né? Então, estudem, façam essa entrega, não deixem para fazer no último dia.
A atividade está super tranquila de ser feita. E se preparem para a avaliação final. É uma avaliação aí que requer conhecimento das 4 unidades, então estudem, se dediquem a entender aí todo esse cenário da gestão da qualidade e incorporem, né, essas informações que a gente falou aqui no dia a dia de vocês. Qualidade é um fator muito importante nas profissões, nos processos, nos produtos e em tudo que a gente faz, né? Tudo certo por hoje, minha gente? Alguma dúvida? A hora é essa. Alguma questão? Alguma situação pendente? Estou nervosa? Que nada, Su. Estuda que dá certo. São muitos assuntos, de fato. Dá uma revisada pelos slides, que assim, eu trouxe os principais pontos assim, mas é importante ler o livro, tá? É muito importante dar uma lida aí no material. Que bom, Kiara, que gostasse. Eu amo gestão da qualidade, amo lecionar essa disciplina. É, e assim, apesar do desafio, ela é bem interessante. E também adotar aquelas ferramentas para o dia a dia da gente, gestão de tempo, gestão das nossas atividades nas empresas. É isso. Então tá, minha gente. Um beijo, sorte, sucesso. Espero vê-los numa outra disciplina e a gente se vê aí pelos corredores digitais do EAD. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.